Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, nós damos graças, Senhor, pela Tua proteção, o Senhor nos cuida dia a dia, damos graças porque, mesmo em tempos confusos, sabemos que o Senhor é fiel. Nós pedimos que o Senhor nos proteja, que o Senhor guarde as nossas mentes, que nós saibamos o que é certo e o que é errado. E nós pedimos que o Senhor ministre, mediante a Tua palavra, segundo as Tuas Escrituras, que o Senhor nos ensine como ser mais sábios, como ser úteis ao Teu reino, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, nós estávamos vendo o capítulo 24 de Mateus, como introdução até antes de entrar no livro do Apocalipse, tá? Se eu não me engano, a gente leu até o 31, tô certo? Mateus 24. Essa parte sobre a grande tribulação que está escrito, se vocês vão para o versículo 15 de Mateus 24, tem escrita grande tribulação. E no próprio, em cima do 24, vai estar o sermão profético, a destruição do templo. Todas essas anotações não se encontram na Bíblia original, no texto grego. Foram colocados para a gente memorizar. Então, você vai ter o sermão profético, o princípio das dores, a grande tribulação. Tudo isso é uma sequência quando a gente for procurar, tá? A Bíblia Católica não tem muito essa preocupação. Então, você pega a Bíblia Católica, por exemplo, a de Jerusalém, é uma boa Bíblia, só que você não acha nada dentro dela, porque a editoração é muito difícil. E para nós ela é mais fácil, tá? Então, o capítulo 24, você vai ter referência em Marcos 13, Lucas 21, você vai ter uma mensagem sobre escatologia, tá? Escatologia é final dos tempos, é ensino sobre o final dos tempos. Dentro da lógica da construção das Escrituras, a gente tem o livro de Gênesis, que é o livro dos princípios, princípio da criação, princípio da formação das raças humanas, das profissões, é o livro dos princípios. E no final você tem o livro de Gênesis, de Apocalipse. Apocalipse significa revelação, significa uma nova criação. Então, primeira coisa que não está associado essencialmente à destruição. O livro de Apocalipse está deixando claro que a gente vai ver que Deus é o Deus da história, Deus começa e recria a história, não é o homem. Então, o homem alegar que nós estamos destruindo o mundo, isso não tem nada a ver, não quer dizer que a gente não deva cuidar do mundo, não quer dizer que a gente não deva tomar cuidado com lixo, com desmatamento, não é nada disso. Mas o homem não conseguirá exterminar o mundo jamais. E o livro de Apocalipse vai tratar disso. O livro de Apocalipse, a gente vai ver que ele é altamente simbólico, então ele não é literal. Sua palavra jamais. O homem não conseguirá destruir o mundo jamais. Com esse tanto de bomba nuclear que tem espalhada por aí, esse globo aí do nada, se eles começarem a apertar o botão, será que a Terra, pelo menos, o mundo, o universo da Terra... Então, sua pergunta é interessante. O pessoal fala que se exceder o número de bombas atômicas, você cria o inverno nuclear, tá? Então, se você exceder 18 bombas atômicas de 100 megatons, 200 megatons, você cria o inverno nuclear e você não tem luz sobre a face da Terra por 100 anos, tá? Essa é a argumentação. A Escritura fala que isso não vai acontecer, que quem vai realmente operar um processo de destruição é Deus, tá? Como ele é altamente simbólico, a gente vai ver que tem coisas que a gente não consegue entender. A Escritura fala que 1/3 da humanidade é destruída, mas ela não é extinta, mesmo no livro de Apocalipse. Então, pode acontecer uma guerra nuclear a qualquer momento? Pode. Eu não acho que seja improvável. Até alguns analistas militares questionam por que a Rússia não usou bombas nucleares na Ucrânia, tá? Porque
eles têm bomba nuclear, que eles chamam bombas táticas, que são pequenas. Então, eles destroem um quarteirão. Mas eles não usaram, porque o Putin não quer entrar, aparentemente, numa confusão dessa daí, tá? Então, a quantidade que precisa de bombas nucleares é muito grande. E eles sabem que se eles destruírem, vai criar confusão. Então, a escritura, do ponto de vista de verdade revelada, não fala de uma destruição total do mundo, tá? Eles podem usar bomba nuclear? Eu acredito que podem, principalmente o ping-pong, né? O ditador da Coreia do Norte, aquele é louco, tá? Eles não sabem quantas bombas atômicas ele tem. Pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, mas elas não são grandes. Hiroshima e Nagasaki hoje em dia são consideradas bombas pequenininhas. A Rússia, a China e os Estados Unidos têm poder para destruir a face da Terra 6 vezes. Agora, será que algum deles vai usar bomba nuclear realmente? Porque se usar, se um atacar o outro, acabou. Agora, se o ping-pong atacar, ele não tem força para destruir muita coisa, tá? E ele é destruído automaticamente, porque os americanos atacam. Esse é o acordo que tem com a Coreia do Sul. Então, pode ter um conflito nuclear? Pode. Pode chegar a uma magnitude do inverno nuclear? Eu acho que não. Eu acho que eles nem utilizariam. Os Estados Unidos está muito atrasado em termos de armamento agora em relação à Rússia. Só que a Rússia não tem produção. Os Estados Unidos têm produção. Nós já estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial? Já estamos. Os ucranianos são treinados pelos europeus, usam armas americanas. Os russos têm apoio do Irã, têm apoio da China, tem munição da Coreia do Norte, porque aquele monte de artilharia deles, eles não têm munição para tanto, mas a Coreia do Norte tem. Então, nós já vivemos. Pode a coisa piorar? Eu acho que pode, sim. Eu acho que vai piorar, sim. Tá? Mas eu não vejo uma base bíblica para dizer que o mundo vai ser destruído pelo próprio mundo. Deu para entender a posição? Tá? Tem um comentário que está escrito: a pedra foi lançada. Então, tem dois contextos. A palavra já foi lançada, e, em segundo, um asteroide grande, em tamanho, atingir a Terra para deslocar o eixo, para tornar mais quente. Tudo isso são teorias. Elas são válidas? São válidas, sim. Porque os americanos estão dia e noite pesquisando o que tem acima da Terra para ver se não tem nenhum asteroide chegando. E inclusive eles têm até projeto de destruição de asteroide. O problema é que tudo isso acaba sendo imaginação do homem, tá? E a gente não consegue confirmar. Quando a gente for ver o livro de Apocalipse, tem muitas mensagens simbólicas. Você vai falar, isso não é um asteroide que caiu no mar? Isso não é não sei o quê? Nós não vamos ter essa resposta, tá? A gente tem um problema em termos de até o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, fala assim, no princípio, e aí no princípio é no início de tudo, criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, tá? Alguém que tem celular aí, procura o versículo em Isaías que fala, a terra não era sem forma e vazia quando foi criada. Procura aí que vocês acham. Então, acha e lê. Então, aparentemente existe uma divergência entre passagens bíblicas, tá? Em tese, existe uma teoria, que é a teoria do intervalo dos versículos, ou teoria do gap, que fala, olha, a Terra não foi criada sem forma e vazia, mas ela se torna sem forma e vazia, tá? E há muito tempo se discute... Achou o versículo? Isaías 28? Eu não tenho certeza se é 28. Procure então no celular, coisa mais fácil que tem hoje em dia. Então, se fala desde há muito tempo que, associando outras passagens bíblicas, teria ocorrido a queda do diabo sobre a terra e teria causado uma grande destruição. E essa destruição seria responsável pela
destruição dos dinossauros, formação do petróleo, a coisa toda, tá? Oi? Aqui no versículo 2 ele fala, né? A terra estava sem forma. Ele não diz que a terra era sem forma. Não. Agora eu não sei a tradução dessa palavra. Se admite até falar se tornou, viu? Então tem alguns verbos no hebraico que eles são dúbios. Agora, para juntar Isaías, que até agora vocês não acharam, né? Pastor, você viu 45, 18? O que está escrito? Pois o Senhor é Deus, criou os céus e a terra e pôs todas as coisas no devido lugar? Não. Não é isso? Tem um versículo que fala literalmente a terra não era sem forma e vazia. Tá? Então procurem que vocês vão achar. Existe um problema aí. A palavra em hebraico tovu vavorro, tá? Vocês vão ter que saber hebraico, mas não se consegue nem traduzir direito. Quer dizer que não tinha, que era o caos. A melhor tradução seria o caos, tá? Não tinha lei da física, não tinha absolutamente, era totalmente desorganizado. Então, existe a teoria do gap, que é uma teoria antiga, que fala que existe um intervalo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. E eles atribuem isso à queda de Satanás. Quando Satanás cai sobre a face da terra, ele causa uma destruição. Acharam? Isaías 42, Leia. assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e a terra, estendeu e espraiou a terra, e a tudo quanto produz, e dá a respiração. Não é esse. Não é esse. 45, 18. Qual que é? Pode ler? Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu, o Senhor, e não... Então, esse é o versículo. Então, Isaías, quando se tem uma frase desse tipo, a gente precisa entender um pouco mais. Todas essas revelações, todas essas visões proféticas são para pessoas que estão num tempo muito distante. Quando você pega Moisés, que tem a revelação de Gênesis, é 1.300 anos antes de Cristo. Quando você pega Isaías, é 560 antes de Cristo. Então você está muito deslocado. Então você tem palavras que eles compreendem em parte. O universo, quando Deus cria, ele cria com regras, com leis. Por quê? Porque senão os planetas iam bater um no outro. Os asteroides que foi falado, existe uma série de meteoros que caem na Terra o tempo inteiro. Por que eles não destroem a Terra? Porque a gente tem uma atmosfera que queima a maioria dos meteoros. Por que os meteoros não batem, não colidem na Terra como uma rotina? Porque existem regras da astrofísica que Deus criou. Então, Deus criou tudo organizado. Essa é a ideia que Isaías fala, tá? E aí, quando você vai para Gênesis 2, ele fala que a terra era, ou se tornou, você pode traduzir como se tornou, um tovo vavô. Isso daí significa, a melhor tradução, caos. Quando não existe regra nenhuma da física, não existe regra da química, então é um desastre, tá? E se admite, como teoria do gap, que seria o momento em que Satanás cai sobre a terra, quando ele é retirado da presença física do terceiro céu, que está lá em Isaías capítulo 6. Muito bem. Isso é uma teoria teológica. Por quê? Porque a teologia é feita do ponto de vista baseado na interpretação do texto bíblico, e você fala, olha, existe essa teoria. Tá, muito bem. E aí o que acontece? Hoje se discute, desde 1950, o famoso meteoro gigante que caiu em algum lugar e destruiu os dinossauros. Todo mundo já ouviu falar nisso, não viu? Continua sendo teoria, porque ninguém achou esse meteoro. Agora, é possível? A gente vai ensinar isso vai fazer uma pregação disso? Jamais, tá? Então, existem coisas que são duvidosas, tá? O livro de Apocalipse vai falar, quem termina a história da humanidade em parte, porque ele não destrói toda a Terra. É destruído sempre a ideia de 1/3. Vai ser Deus. Deus pode usar alguma coisa
humana para isso? Pode. Deus usou Nabucodonosor para criar juízo sobre Israel. Agora, a gente vai ver que Apocalipse, a gente vai entender 1/4 dos textos. 3/4 dos textos, a gente vai falar, não entendi, tá? E não tem problema nenhum. Porque o livro de Apocalipse, ele é diferente dos outros livros. Os outros livros, a gente deve entender, é chamado para uma reflexão. Agora, o livro de Apocalipse, não. Apocalipse, capítulo 1. Vamos para lá um pouquinho. Pastor, porque em Gênesis fala assim que a terra era sem forma e vazia. Tá? Já o profeta Isaías, no versículo 18, do capítulo 45, ele fala que Deus não criou vazia. Sim. Então, será que não tem a ver com isso que o senhor acabou de falar, do meteoro? Então, essa é a teoria do gap. Isso é uma teoria teológica que tem desde o século XIX, tá? Que Deus cria a terra organizada e aí ocorre uma destruição. Aí existe uma recriação em Gênesis 1, 2. É assim forma e vazia. O profeta Isaías Sim. fala que não Não a criou. Exatamente isso, é uma teoria. Nós vamos pegar e montar uma igreja da teoria do gap? Não, porque isso é secundário, tá? Agora, a gente tem que entender que existem respostas para algumas questões da Escritura, entendeu? Pastor, mas dinossauro existiu, né? É lógico. Os rabinos falam que não. Agora, existiu a destruição dos dinossauros, tá? Por que existe petróleo no mundo? Alguém já questionou isso? Petróleo é orgânico ou inorgânico? Orgânico. Então, você tinha uma grande vegetação, um grande número de animais que foram todos destruídos em um mesmo momento, não é estranho? A gente explica isso? Não. Do ponto de vista assim, de paleontologia, aqueles nomes difíceis, eles argumentam que caiu um grande meteoro, que criou um inverno nuclear, tá? Ficou a Terra sem sol, e aí morre tudo. Essa é a teoria. Então, mas aí já não deixa de ser teoria, porque... Não, continua sendo teoria. Continua sendo teoria. Você consegue provar? Não. Você estava lá? Fotografou? Documentou? Continua sendo uma teologia e tem um outro problema. O livro de Apocalipse é um livro literal ou simbólico? Simbólico. Então você vai falar assim, olha, então isso é uma teoria, é uma interpretação que eu dou para o texto. Você pode guardar para você? Pode, mas você não pode pegar em público e falar, essa é a verdade. Cuidado, porque tem muita gente que se perde falando coisas que a Bíblia não trava. Quando que vai ocorrer o final dos tempos? Quem sabe a data? Mas tem gente que faz conta. Não compete a nós sabermos o momento. Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia, Mateus 24, 36. Daquele dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, mas cansamos de escutar por aí gente que fez conta. Mas é pelas declarações de Jesus que ele falou e pelo que o profeta Isaías falou, também eles tentam culpar tudo fazendo cálculo, mas não dá certo, não. Mas a Bíblia fala que não dá. Eu sei disso. Jesus fala que nos últimos dias ia ter isso, ia ter aquilo. Tudo bem, é isso. Isaías falou que as últimas semanas lá, fez as semanas. Perfeito, a gente vai falar disso daí. Mas tudo isso chega a uma seguinte conclusão. Vai vir o final dos tempos? Vai. Quando? Ninguém sabe. E vai vir no momento em que ninguém está esperando. Tá? Não vou discutir. Não vou discutir. O problema é que já se viveu o final dos tempos muitas vezes. Tá? Existe, então, quem mexe com isso fala, Deus tem o relógio dele. Está pronto para acabar com tudo, mas de uma hora para outra ele pega e volta para trás, tá? Está faltando 91 segundos para responder isso. Isso daí é uma coisa do ponteiro da bomba nuclear. Uma coisa que está dentro desse contexto da criação é que nós não temos uma visão de entendimento sobre a amplitude da eternidade.
Não, não tem. Então, o que acontece? Em um determinado momento da existência de Deus, ele criou a terra sem forma e vazia. Aí o que aconteceu? Não, ele criou organizada. Não. Aí o que aconteceu? Aí ele começou a colocar coisas melhores. Colocou árvores, colocou água. Então o que aconteceu foi uma crescente dentro da eternidade até chegarmos ao dia de hoje. Sim, perfeito. Um exemplo disso, nós temos aquele telescópio... O Hubble. Não, O novo? James Webb. Ele fotografou recentemente a colisão de duas galáxias a 500 milhões de anos-luz. Eu fui fazer a conta, olha, é zero que não acaba mais. Então, o que acontece? Então, é como o senhor disse, existe a organização desse mundo que nós conhecemos, porque vai ser destruído. A ideia de reconstrução. Para a nova existência. Sim. Na nova Jerusalém. Sim, perfeito, perfeito. O Apocalipse 1:3, só para não fugir do tempo. Bem-aventurados, lembrar que bem-aventurados não tem nada a ver com feliz, tá? Bem-aventurados é uma bênção que vem de Deus. Aqueles que leem e aqueles que ouvem as profecias, as palavras das profecias, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, o livro de Apocalipse ele é diferente, por quê? Porque a ideia é de ouvir, e de ler, ouvir e guardar. Não tem a palavra entender, tá? Porque tem coisas que a gente não consegue entender até hoje do livro de Apocalipse. Tem coisas que já se conhece, tá? Mas tem coisas que a gente não entende. E Mateus 24, ele trabalha e enfoca que nós vamos, isso a gente viu já, vai existir o princípio das dores, tá? Quando começa praga, peste, etc., mas ela não é realmente o sinal absoluto que vai acontecer a volta de Jesus. A volta de Jesus acontece quando a gente tem uma perseguição universal da igreja. Esse é o sinal máximo, tá? E mais ainda, a gente vai ver que quando os textos bíblicos falam que a gente não percebe quando está acontecendo. Essa é outra característica, tá? E o que eu queria trabalhar com vocês hoje, dá tempo ainda, no capítulo 24, ele vai falar de um aspecto particular, ele vai falar do famoso profeta Daniel, tá? Quando virdes da abominação, é o 15, 24:15. Mateus 24:15. A finalidade de apresentar Mateus para vocês, e tem Marcos 13, Lucas 21, é para dizer que a visão de retorno de Jesus não está somente escrita no livro de Apocalipse. Porque como o livro de Apocalipse é simbólico, vocês não podem tomar como literalidade de verdade, porque a gente não entende totalmente. Mas quando você pega a lei Mateus, ele está falando, olha, a segunda vinda é isso, vai acontecer aquilo, e ele remete para Daniel. Mateus 23:15, alguém pode ler? Lê alto. É 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Tá ótimo. Então, o que ele está fazendo? Primeiro, ele está chamando Daniel de profeta. Daniel tem um problema para o judeu, porque Daniel vai falar das famosas 70 semanas de Daniel, tá? E para os judeus, se fizer a conta das 70 semanas, que eu vou dar uma visão geral para vocês, você coloca Jesus como Messias. E o judeu renega que Jesus é Messias. Eles não querem aceitar nem a pau, tá? Então, para eles, Daniel não é um livro profético. Mas o próprio Jesus atesta que Daniel é um livro profético, tá? Então, começa com esse tipo de problema. Eu deixei separado. Vamos lá. Abram comigo Daniel 9. Daniel é um livro super interessante. Tem livros que são meio deslocados para a gente, tá?
Então não é tão importante. Se a gente for ler Cantares, a gente não acha assim tão relevante hoje em dia. Mas se você ler outros livros, você fala, isso fala mais para mim, tá? Quem achar Daniel 9:1-2 pode ler. 9:1-2. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então, o que acontece? Daniel, só para quem não conhece o livro, os babilônios chegam, cercam Jerusalém, mantêm o cerco, aí eles pegam e derrotam. E eles levam, era o costume deles, eles eram inteligentes, não pensam que eles não eram inteligentes, que eles eram inteligentes, tinham arquivos, tinham tudo, tinham lei. Eles levavam os melhores adolescentes presos, tá? Então eles pegavam os de 14 anos, essa era a ideia, 14 a 16, e para quê? Eles queriam as melhores cabeças. Então eles queriam os mais inteligentes para usar no governo deles. Então Daniel vai preso com os amigos, e ele não vai, ele leva mais pessoas, mas em particular, esses adolescentes vão fazer curso, vão fazer MBA de administração, vão ser preparados para serem utilizados no governo da Babilônia, tá? Então, Daniel 1:6 fala que levou um monte de gente. Ele leva os comerciantes, os engenheiros, os médicos, leva tudo que tem de bom. Você imagina como eles eram espertos em relação a isso. E eles levam alguns que vão ser treinados, os que são mais inteligentes entre os adolescentes, os que têm melhor nota. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, tá? Então esses 4 que estão aí recebem nomes babilônicos e eles são treinados para trabalharem para o governo. E Daniel é conhecido, ele é reconhecido como alguém extremamente capaz, e naquela época se valorizava muito a interpretação de sonhos, tá? E Daniel tem essa capacidade. E Daniel se destaca de todos os outros, mas ele é um administrador, ele não é um sacerdote. Ele não faz parte da classe dos profetas, tá? Ele é um profeta porque ele fala de coisas do futuro, ele entende das coisas de Deus, mas ele não é da escola profética, como Isaías é, como Jeremias é. Então, o judeu justifica como não aceitando a verdade dele, porque ele não era da escola de profetas. Deu para entender? Escola de profeta era o seguinte: o Marcelo recebe um chamado para exercer o ministério profético na época de Israel, no 6º século, tá? Antes de Cristo. Então, o que acontece? Ele vai e se junta a Isaías. Junto com ele, com Isaías, tem mais 10. E ele forma um agrupamento separado. Então, ele faz parte da classe dos profetas. Tem carteirinha, tem sindicato, paga anuidade, tá? Mas não quer dizer que não existam profetas isolados. Moisés chega num momento da vida dele que ele é chamado de profeta, porque ele exerce o ministério profético. Hoje, dentro da igreja, a gente tem a classe ou o ministério profético. Cuidado, você tem o dom espiritual de profecia, mas você não tem uma classe específica de profetas, que é bem típico do Antigo Testamento. Deu para entender? Tá? Pastor, desculpe interromper de novo. Esses 70 anos aqui que o profeta Daniel se refere, esses 70 anos é o quê? É simbólico esse número? Não, ele 70 semanas, cada semana corresponde a uma... Tem a ver com 7 anos de tribulação? Tem, exatamente isso. Cada semana de anos de Daniel corresponde a 7 anos, tá? Então, quando ele está falando aqui, ele começa a ter a revelação dele, em 9:1-2, e ele tem uma série de revelações, ele remete falando, olha, nós vamos ficar no cativeiro babilônico, porque Nabucodonosor vai lá, cerca Jerusalém,
leva todo mundo embora e fala, e eles estão lá. Daniel está onde? Daniel está na Babilônia, não está mais em Jerusalém. Jerusalém está destruída. Sobrou gente lá? Sobrou. Aqueles que não eram a elite. E Daniel recebe a revelação que eles vão ficar presos na Babilônia por 70 anos. E dá até o motivo, tá? Abre Jeremias 25:11. Seria o entendimento da revelação. Exatamente. Ele entende o que o profeta Jeremias está falando, tá? Por que que acontece deles ficarem 70 anos? Levítico 25 cria o ano sabático da terra. Já ouviram falar nisso? Era uma ideia interessante, tá? A ideia do ano sabático da terra, ele falava o seguinte, Deus falava, por 6 anos você vai cultivar a terra. A sociedade israelita é uma sociedade agropastoril. Então, tudo depende da agricultura e da pecuária. Você tem tecelão? Tem. Você tem ferramenteiro? Tem. Mas eles dependem disso, tá? E aí, dentro da organização, da estrutura de Israel, Deus prevê a justiça social, que é totalmente diferente da justiça social atual, tá? Depois, se alguém quiser, eu escrevo um artigo disso daí. A justiça social que Deus prevê é o seguinte, vai existir pobre na sua terra? Jesus Cristo diz, sempre haverei entre vós os pobres. O próprio Antigo Testamento de Deuteronômio fala isso, ele não está inventando nada. Então, a Escritura, dentro da sabedoria dela, fala, sempre vai existir pobreza. Dentro de Israel, sempre vai existir pobreza. Vai existir pobreza dentro da igreja? Vai. Porque a pobreza é multifatorial. Existe pessoa que fica pobre porque perdeu o negócio. Tem pessoa que fica pobre porque é doente mental. Tem pessoa que fica pobre porque é picareta. Tem pessoa que fica pobre porque nasceu que não pode trabalhar. Então, ela é multifatorial, tá? Então, a pobreza, a Escritura deixa bem clara que sempre vai existir. Agora, uma coisa que a Escritura no Antigo Testamento fala, não deve existir entre vocês fome. É diferente, tá? Fome de pobreza. Então, você tem o ano sabático da terra, dentro das normas de justiça social, um método para combater a fome. Qual que era? 6 anos você produz, no 7º ano você plantou, não sei o que, no 7º ano, quem quiser vai lá e tira. Você não tira mais, tá? Então, no 7º ano, toda a produção agrícola é para a população, objetivando combater a fome. Legal essa ideia? Legal. E tem mais. As dívidas que o judeu tiver entre judeu, ela é perdoada. Você devia 20 mil reais, está quitado, tá? Isso não é a única orientação sobre justiça social. Além disso, o judeu todo ano deveria separar uma parte da sua produção para dar para quem tivesse fome e para os levitas que não tinham terra. E cada 3 anos deveria repetir a dose, 10% da produção deveria fazer. Então, ele tem um princípio de justiça social, tá? Quando chegava o 6º para o 7º ano, o que o judeu fazia? Arrendava a terra. Beleza, mas é gozadíssimo. Aí, por isso que tem uma associação muito grande do libanês, até hoje, com o judeu. Porque ele pegava para o patrício libanês e falava, olha, vai ser o ano sabático da terra, me dá 10 conto aí e você explora a terra. Picaretagem, tá? E aí, por 490 anos, Israel ficou na terra e não deu o descanso da terra. Aí um dos motivos, não é o único, Deus fala, você não descansou a terra, agora vai descansar na marra. Vocês vão ficar 70 anos na Babilônia, tá? É o único motivo? Não é. Mas é um dos. O outro motivo era a idolatria, outro motivo era que eles não estavam nem aí com ninguém. Então tem outros motivos, mas esse é um motivo para datar. Deu para entender? E Daniel entende isso.
o principal não seria a idolatria. Sim, Eles sim. tinham os Vou ídolos discutir. domésticos. Não vou nem discutir isso, tá? Mas dentro do processo de juízo de Deus, a datação, a cronologia, Deus coloca como, olha, vocês vão ficar 70 anos, porque 490 anos vocês bancaram esperto comigo. Esse problema do ano sabático da Terra, ele continua existindo, tá? E é briga em Israel até hoje. E é muito interessante qual é a solução que os rabinos deram. Então, os rabinos deram a mesma solução, deram uma solução assim, olha, não precisa cumprir porque é simbólico. A outra alternativa, arrenda a terra, do mesmo jeito, para não-judeu. E a terceira alternativa é muito criativa. No 7º ano, porque eles têm, o ano sabático último foi 2021, estou sabendo disso porque eu vi essa semana. Vocês vão somente produzir a cultura hidropônica. Porque aí não pega a terra. Exatamente. Ou seja, é picareta do mesmo jeito. Ah, e tem um outro jeito também. Tem alguns que criaram um jeito de falar, no 7º ano, eu arrendo para o governo. O governo paga para eu dar o alimento para o governo e o governo distribui. Essa ainda é mais razoável. Uma coisa que me veio agora. Então é por isso que a terra é pobre em magnésio. Eles não aqui, pelo menos, eles não param, né? A produção 7 anos para descansar a terra. Não entendi a pergunta. Não é pergunta, estou só falando isso. Dizem que a terra é pobre em magnésio. Por isso que a gente toma suplemento de magnésio. Não é bem isso, porque hoje em dia a agricultura ela é totalmente planejada. Então, quando eles vão produzir alguma coisa, eles fazem análise do solo. Meu pai era agrônomo, fazem análise do solo, e aí eles falam, olha, tem tanto de magnésio, tanto de fósforo, tanto de cálcio, tanto de não sei o que, não sei o que lá. Aí eles repõem tudo. Então, é completamente diferente. Você não pode sobrepor. Eles tinham algumas técnicas, enxertia, eles tinham? Tinham. Mas hoje no Brasil a gente consegue tirar 3 culturas. Hoje o Brasil, pela engenharia genética, você consegue produzir trigo, coisa que não conseguia. Isso, inclusive, tem um problema. Por quê? Porque com esse movimento ecológico que está tendo aí na Europa também, eles querem proibir o uso de agrotóxico, defensivo, semente selecionada, tudo isso daí. Só que a produção cai para 20 vezes a agricultura natural. Então, você vai começar a ter fome. Se eles aplicarem na Europa o que realmente eles estão querendo, os verdes estão querendo, a Europa não vai ter como produzir alimento, porque não produz, tá? Mas vamos lá. Vamos lá que a gente precisa hoje ter que terminar no horário. Então, Daniel é um livro muito legal, porque ele explica muitas coisas. Mas a principal coisa que interessa para a gente são as 70 semanas de Daniel. Daniel 9, a gente já começou, ele está tendo revelação muito legal, tá? Aí ele vai para o 24, que ele vai falar das 70 semanas. Alguém leia para mim, que eu já estou sem voz, de 24 até 27. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. O que ele está falando aqui? O que é essa mensagem que ele está escrevendo? Não. Ele está falando, olha, 70 semanas estão determinados sobre o teu povo. Quem é o povo? Aí é o judeu. Aí é o judeu, tá? Para o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual que é a santa cidade? Jerusalém. Para cessar a transgressão. O que é a ideia de cessar a transgressão? A inimizade contra Deus, tá? Para dar fim aos pecados. Olha só o que ele está falando. Em uma situação em que acabou a transgressão, acabou o pecado, isso que ele está falando, para expiar a iniquidade é a ação contra Deus, para trazer a justiça eterna. Então ele está falando de uma restauração plena, tá? Para selar a visão e profecia, ou seja, o final de tudo,
para ungir o Santo dos Santos. Então, ele está falando da vinda do Messias, tá? E a instalação do reino universal de Deus, que não é do Edir Macedo, tá? É a de Deus de verdade, tá? Então, ele está falando isso. Olha o processo introdutório. Ele está falando 70 semanas. Isso aí é um tempo para purificação até a chegada do Senhor. Exatamente, tá? E aí dá uma confusão lascada, porque ele está usando linguagem simbólica. A gente chega à conclusão, nesse texto, que ele está falando de semana de anos. Então, ele está falando de 70 semanas, vezes 7, são 490. Dentro da simbologia judaica, o 7 significa perfeição, tá? Então, você tem 7 dias na semana, você tem o ano sabático, tá? E você vai ter aqui as 70 semanas, tá? Então, o 7 é essencial. E é muito interessante que Deus coloca dentro de Israel, logo que sai do Egito, a semana de 7 dias. E ela tem uma instrução lunar. Só que o Egito não tinha semana de 7 dias. O Egito tinha semana de 12 dias. Era totalmente diferente, tá? Como curiosidade. Continua o 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis, depois das 72 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá com uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e às ofertas. E numa ala do templo será colocado o sacrifício terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, aqui a gente tem a descrição das 70 semanas de Daniel. Como é uma visão profética simbólica, é aberta para discussão. A mais clássica que tem, ele está dividindo as 70 semanas em 3 grupos. Está dividindo em 7, 62 e 1, tá? Um período de 7 semanas, um período de mais 62 semanas e um período de mais uma semana. Enxergaram isso? Sim. Aí o que é isso daí, tá? A interpretação cristã mais estabelecida, mais comum, a que o judeu dá, é difícil até entender, eles dão uma enrolada. As primeiras 7 semanas correspondem a quê? São 69 vezes 7 até a chegada do Senhor. 69, você está certo. Mas a primeira 7 semanas, a primeira semana, os 7 anos, é a reconstrução do templo. É o templo que seria reconstruído, é a interpretação que se dá, tá? Jerusalém foi reconstruída quando os israelitas voltam do exílio, então isso é profecia cumprida, tá? Depois, mais 62, fazendo o cálculo, quem fez esse cálculo chega até quando Jesus entra em Israel, e no que é chamado Domingo de Ramos, né, para os católicos, quando ele é ovacionado como o Messias, como o rei de Israel. Então, seria a entrada dele em Jerusalém e aclamado como rei. E falta uma semana, tá? Quando Jesus está falando, ele está falando em Mateus 24, ele fala, olha, vão acontecer essas coisas. Quando vocês virem aquele que é o que Daniel fala, então ele está falando de uma profecia que ainda não se realizou. E essa é a última semana que ele fala, tá? E ele divide em 2. Ele fala numa metade, ele fará 27, fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício, eu estou lendo Daniel 9, 27,
sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, tá? Então, essa passagem de Daniel 9, 24 até 27, ele dá uma temporalidade em termos da reconstrução do templo, da entrada de Jesus como Messias em Israel, tá? E ao mesmo tempo ele já prevê que o Messias ia ser morto, e ao mesmo tempo ele prevê a destruição de novo de Jerusalém, que é destruída no ano 70, tá? E ele deixa uma semana em aberto na história. Falta para nós cumprir essa semana. É isso que Jesus está chamando em Mateus 24, tá? Então falta a última semana que a gente vai ver em Apocalipse a abordagem sobre isso. Deu para entender mais ou menos o que é 70 semanas de Daniel? Muito difícil, né? É difícil. A gente vai e volta. Mas é interessante, mas é difícil. Não, é difícil. Tanto que toda vez que eu vou falar, eu tenho que ler de novo. Fica tentando imaginar o que seja na cabeça, mas... Sim, por isso que... E como tem outras interpretações, a gente vai voltar a isso, tá? O que eu estou só querendo comentar com vocês é que quando Jesus, em Mateus 24, 15, está falando, ele remete ao livro de Daniel, tá? Ficou faltando Jeremias 25:11, que ninguém leu 25:11. Então, fala. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então, esse é o que Daniel entendeu. Daniel entendeu o prazo que eles iam ficar no cativeiro babilônico. Era o período de descanso da terra, entendeu? Só que, cuidado, é o que o irmão falou, não é o único motivo, eu acho que nem é o principal motivo deles ficarem no cativeiro babilônico, mas ele dá um tempo. A principal motivação de povo judeu do Reino do Sul ficar no cativeiro babilônico, você vai ter a idolatria deles, a corrupção moral, Jeremias bate de frente o tempo inteiro com isso, a quebra da justiça social, eles não estão nem aí, os profetas menores clamam muito disso, que entre eles executam a viúva, eles desalojam os órfãos, eles não estão nem aí, eles só estão preocupados com o dinheiro. E a idolatria, que é muito importante. Tem autor que fala, olha, depois que eles voltaram da Babilônia, que é outra história, é bem complicado, eles deixam de ser idólatras no sentido de estátua, tá? Eles param com isso. E eles começam a abordar justiça social entre eles, coisa que eles não faziam. Hoje, você dificilmente vê judeu passando necessidade. Por quê? Porque a comunidade vai lá e banca, coisa que eles não faziam. Então, hoje mudou bastante o enfoque que eles dão. Isso eles trataram. Só que eles não reconhecem Jesus como Messias e não estão nem aí com as outras coisas da Escritura. E pior é que eles têm uma compreensão do Antigo Testamento que nenhum de nós consegue ter. Eles estudam hebraico, estudam as tradições judaicas em profundidade. Vamos terminar em oração, porque hoje eu tenho que terminar no horário, depois que eu levo a mensagem. Na porta. Ou semana que vem a gente continua, tá bom? E aí, semana que vem, a gente dá uma entrada já no livro de Apocalipse. Mesmo estudando hebraico, estudando tudo isso, eles não conseguem ver Jesus na Bíblia? Eles veem como profeta. Eles não reconhecem. Como filho de Deus? Não reconhecem. Não adianta. Por isso que Paulo fica revoltado. Olha, eles são cegos. Hã? Um comentário da Terra, segundo o Enem, a idade da Terra é 4 bilhões, 54,74 bilhões de anos. Eu não tenho expertise para comentar isso. Tá? Não tenho. Por isso que a gente tem uma ideia, né, da eternidade? Sim. Assim, o que para transformação, né, quem teve antes. Como... O judeu calcula que o homem está na Terra há quase 7.000 anos. Mas tudo isso daí, olha, minha tese de doutorado é sobre os calçados na Escritura. A gente tem calçado humano
já feito há 30 mil anos, 25 mil anos. Então você já tem homem andando por aí, mas aí se entra numa conjectura, se existe uma criação, duas criações do homem, aí a gente vai para outra coisa. Mas foi bom que eu fui olhar e vi. Não, tá certo. É interessante. Alguém termine a oração?